A gente está aqui, Cadu e eu estamos muito felizes de ter pela primeira vez esse guest especial, Karine e Rafael, do Yeah. Brasil, campeões mundiais de salsa. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Muito obrigada por participar dessa entrevista, nossa primeira entrevista. E a gente vai falar um pouquinho sobre a sua experiência competindo, vocês que são 8 vezes campeões mundiais e, né, referência para tantos dançarinos pelo mundo. Vocês inspiram tantas pessoas e vocês nos inspiram. Então, muito obrigada por fazer parte dessa entrevista. Obrigada a vocês, né, pela oportunidade da gente estar aqui dividindo as nossas experiências, né, o que a gente acredita, as nossas filosofias e o que a gente também espera um pouco aí do mercado, né? A gente está bem, bem grato pelo convite e espero que a gente responda tudo. Então, vamos começar. Eu tenho a primeira pergunta aqui comigo, que muito simples. Quando foi a primeira competição de vocês? Aquela valendo ou não valendo? Pode ser. No valendo foi lá no Ceará, né? Eu fui uma competição de forró, dancei, quebrei a sandália e ganhei o campeonato. Essa foi a valendo. Qual foi a tua não valendo? A minha não valendo, nossa, eu era muito pequenininho, assim, eu tinha uns 10 anos de idade. Eu acho que já estava predestinado a alguma coisa, porque aconteceu um babado forte, que era a menina comprou uma sandália maior que o pé e acabou que me deu uma rasteira. E eu estava dançando lambada, viu? A menina me deu uma rasteira, rapaz, 2 vezes na competição. Eu caí, me levantei, fiz uma capoeira, voltei dançando. Ganhei também, essa foi a minha primeira. Não, mas valendo a gente começou a competir separado, né? Eu comecei a competir na salsa com o Paulo Borracha em 2006 e com o Rafael a gente começou a competir juntos em 2008 e nossa primeira competição foi no Carioca Clube, foi um campeonato do Brasil, mais do Salsa Open de Porto Rico, a etapa regional de São Paulo, e foi no Carioca Clube aqui em São Paulo. A gente tinha uns 2 meses, né, de parceria. Menos. A gente tinha 1 mês de parceria só. Nossa. E a gente dançou juntos, ganhamos, graças a Deus. E logo no mês seguinte a gente competiu nacional. E aí estava bastante acirrado, assim, estava um nível muito legal. E a gente ganhou no improviso. Aí ganhamos o campeonato. Legal, gente, parabéns. Vocês lembram do que ou de quem te inspirou para começar a competir? Olha, se eu for dizer o que me inspirou, eu acho que ver o cenário, né? Que quando o Salsa Open chegou aqui no Brasil, ele modificou a dança no geral, todos os ritmos, não só a salsa, né? O zouk, todos os ritmos foram influenciados em todos os quesitos. Mas em ver toda aquela galera dançando, todo o circo pegando fogo, a galera se dedicando ao máximo, a energia crescendo, todo mundo evoluindo, aquilo acho que foi o que mais brilhou aos meus olhos. Eu queria fazer parte daquele universo, eu queria estar ali, eu queria viver aquilo e eu queria, como eu falei, estar entre aquele meio de evolução, né? Vou por aí também, porque assim, a primeira vez que a gente viu competição mesmo, valendo, foi em São Paulo, e era Salsa Open, né, em 2005. Foi com a primeira vez que a gente veio, então isso me encantou os olhos também, e eu falei assim, não, quero isso aí. Mas até então não tinha ninguém que eu me inspirava. Tinha os meninos aqui do Brasil, né, de São Paulo, mas até então não tinha nenhum específico, mas o cenário fez com que eu acho que a gente encantasse. Até porque não tinha ninguém ainda, foi o primeiro Salsa Open aqui no Brasil e naquela época não era igual a hoje que você entra no YouTube e vê 50 milhões de opções, né? Então, o mecanismo de você ver e não ver, tanto que isso aconteceu antes de eu ir morar no Rio e conhecer melhor vocês, para você ter noção como foi um pouco antes ainda, naquela época não tinha esse acesso todo, assim, a todo mundo, né? Eu acho que é isso, é você ver todo mundo assim crescendo, evoluindo, a parada acontecendo, você que ama a dança e que quer crescer, você quer estar naquele meio. Como que a competição assim, mudou a carreira de vocês? Tudo, né? Tudo. Tudo, realmente tudo. Que qualquer pessoa pode dizer aí que foi por outra coisa, é mentira. A gente começou a ensaiar para... Desculpa, pode falar essa palavra? Aberto. Para mim,
todo esse momento, né? Toda essa inspiração foi muito importante pro movimento, assim, né? É. Vocês tinham essa disciplina já antes? Não. A competição ela transformou tudo na nossa vida porque a gente começou a ensaiar mais, a gente começou a treinar mais. A gente tem divisor de águas, que é quando a gente ganha o primeiro nacional no Brasil, então o Brasil inteiro conhece a gente e isso nos dá financeiramente condição de ir a Porto Rico, porque eles pagam as passagens e aí me levam para fora do Brasil. Eu e o Rafael, a gente tem condição de mostrar o nosso trabalho lá, de passar para a final, que era algo imaginável no momento. Aí a gente ganha o Nacional de novo, volta para lá e ganha o Mundial. Quando a gente ganha o Mundial de 2010 em Porto Rico, literalmente o mundo quer saber quem é Karine Rafael naquele momento. E naquele momento a gente fecha uma agenda de shows e congressos pelo mundo inteiro. Então, assim, eu lembro que eu chorava, tipo, louca de preocupação, porque eu não dançava o quanto o título dava de margem pra mim, né? Tipo, campeã mundial, e eu não tinha aquela salsa, né? Então, assim, eu fiquei muito desesperada com isso. Então, eu queria ensaiar mais, eu queria treinar mais, eu queria aprender mais ainda para eu poder ofertar para as pessoas o que elas estavam esperando da gente, né? E aí ensaiar Uma mais. pressinha, né? Uma pressãozinha que até é positiva, né? Uma pressãozona. Não, mas assim, é bacana porque mudou muito mesmo. Na verdade, a gente na dança de salão tem umas 3 vertentes ali, né? Ou você vai pro lado de ser um bom professor, ou você vai pro lado de um performance, né? De fazer vários shows, ou você vai pro lado da competição. A gente resumo, né? Isso. A gente começou ali pelo lado do professor, passou pelo show e acabamos que caímos aonde basicamente a gente se adequou muito bem, graças a Deus. Só que assim, a competição ela nos levou para todos os outros, porque a gente foi contratado para os congressos que a gente tinha que fazer show e dar aula. A gente fez como um leque, né? A gente foi para lá e voltou de novo fazendo o que a gente gosta. E isso é muito louco, porque as pessoas acham muitas vezes que você participar de campeonato e ganhar um campeonato, você só treinou, dançou ali e já era. Pode até ser, mas para você se manter no circuito, para você entrar no circuito mesmo, para você, como eu falo, para todos os congressos, eu e o Rafa, a gente nunca pagou uma passagem aérea para ir para nenhum congresso. Tipo, para todo mundo tirar a gente do Brasil durante, sei lá, 10, 11 anos, todos os finais de semana, a gente tem que ter alguma coisa que preste ali, né? Alguma coisa que funcione. Então, eu acho que essa dedicação em ter uma boa aula e ter um bom show, acabou que a gente tendo essas 3 opções prontas, fez com que a gente se mantivesse bastante tempo no mercado também, mas isso tudo graças ao campeonato. Exatamente, tipo, você pode ter o talento, né, mas você precisa de ter realmente a dedicação, a disciplina, porque senão, e mesmo se você ganha uma vez, você tem que continuar ali batalhando, porque aí tem muito mais pressão, e as pessoas já esperam que você vá ganhar sempre. Acho que tem, né? Tem essa torcida, e daí essa é realmente uma pressão muito grande. Vocês já tiveram com a gente alguns campeonatos, né? Assim, do lado, vendo, e você viu, notório, eu notava, olhava pra vocês viram assim que a gente estava super tenso. Porque a partir do momento que você começa a ganhar, no nosso caso, as pessoas já deduziam que a gente ia ganhar aquele campeonato sem antes a gente ter dançado. E isso é emocionante, só que ao mesmo tempo é uma pressão que você tem que saber muito lidar. Porque se você não souber lidar, você sobe no palco e você não faz a parada, né? Exatamente. Nossa, acho muito legal. Foi muito legal a experiência que a gente teve lá em Miami, realmente, vendo todo o trabalho que vocês estavam fazendo, a dedicação, o ensaio, as horas de ensaio. A gente pensa assim, já estão pronto. Alguma das coisas assim que a gente sempre levou é que a gente achava que nunca estava pronto, né? Então, por isso a gente ficava ensaiando, por mais que tudo tivesse tudo ajeitadinho, tudo no seu lugar, a gente aqui que compete é um pouco louco, mas dos momentos ali antecedentes ao campeonato, realmente de dançar, você pode até estar preparado, mas o seu psicológico, ele precisa de uma confirmação para que você entre mais seguro no palco. Então, eu acho que por isso que a gente treinava ainda mais quando estava ali. Eu lembro de uma cena lá em Miami, durante a tarde, assim, tal, a gente sentado na piscina, e eu tomando uma cervejinha já, porque eu estava mais tranquilo, né? E eu lembro de estar vendo vocês lá em cima, acho que era até um corredor, acho. Ensaiando por horas. Eu lembro que eu falei pra Larissa, eu falei, caraca, os moleques estão como, né?
na fúria do boi ali ensaiando. E eu acho de todos, acho que vocês foram os que mais ensaiaram. Acho que a gente fazia isso de propósito, sabia? Mas inconscientemente a gente já dava uma Assustava a pressão na galera que ficava olhando a gente ensaiando. Claro que a gente ficava cansado, logicamente depois de um certo tempo a gente começou a dosar isso e aprender a lidar com ensaio, pausa, mas a pressão, acho que no psicológico do povo que via a gente, era muito grande, porque a gente via ali a galera assim, ó. Desesperada. Não dava meia hora, lá estava a gente em outro lugar. E a galera procurando. Olha, esse é um segredinho. Essa ideia é maravilhosa, né? Você treinou, mas você vê alguém que tá treinando assim, muito mais que você. Você já entra em pânico. Cara, eu vou perder pra aquele cara ali. Não tem nenhuma esperança mais. Não tem chance. Qual foi o melhor momento em uma competição? O melhor momento do campeonato é ganhar, né? Mas ele é muito louco. Pra mim, assim, tem 2 grandes momentos, assim, se eu fosse marcar efetivamente, assim, dia e hora. Pra mim foi a nossa vitória em 2013, eu não sei se vocês já viram, a gente dança de vermelho, um improviso. E pra mim aquele improviso, quando a gente dançou ele, assim, terminou de dançar ele, pra mim aquele momento daquele improviso foi algo assim que eu quase tive uma parada cardíaca, juro por Deus. O meu coração estava acelerado de uma maneira que eu achava que eu ia morrer. Porque a ideia da entrevista é de inspirar a galera a começar a competir. Acho que a ideia da entrevista é de inspirar a galera a começar a competir. Acho que a parada cardíaca não vai ajudar. Ô, louca, eu lembro que quando eu vi esse vídeo de vocês aí desse improviso, eu não sabia que aquilo era um improviso. Eu fui descobrir depois. Improviso, eu falei, não, mano, não pode ser. Isso aí não foi improviso dos moleques, não. Eu não vou mais dançar, não. Quando, por exemplo, no Zouk, né? Se vai ter um campeonato de Zouk, você sabe que pode tocar uma música e você tá ali, se você conhece muitas músicas, você sabe que pode cair uma música que você conhece, beleza. Só que a diferença do World Salsa Open lá de Porto Rico é que a orquestra, ela toca ao vivo do seu lado do palco, né? E além de tocar ao vivo, eles mudam um pouco a estrutura musical. Então, por isso foi tão marcante, porque a gente dançou uma versão que eles fizeram um pouco diferente da original. Todo mundo conhecia a original, mas eles trocaram outra versão. Então, todo mundo mexeu com todos os dançarinos, mas a gente conseguiu pegar mais coisas na música, ser mais musical. Quer dizer, o Rafael, né? Que é ele que me leva. Então, assim, super funcionou e isso realmente nos marcou no cenário. E o outro momento que pra mim foi, assim, um de grande impacto foi quando a gente entrou no palco pra dançar em 2016 no World Lap Dance Cup em Miami, que a gente entrou. Não ter ganhado, claro, sempre foram os mais tops momentos, mas assim, esse momento de entrar, e na hora que a gente entrou, a galera levantou antes da gente dançar. Aquilo pra mim, assim, nossa, eu quero chorar. Porque você não compra, entende? São coisas que você não compra. Eu tô num mundial onde tem 3.000 competidores e a galera te aplaude de pé antes de você dançar. Tipo, é muito surreal isso. E esse momento pra mim, na minha carreira, foi muito, assim, de gratidão, sabe? De que valeu a pena todo o meu esforço por todos os anos. Porque todos nós sabemos que a gente dança por amor, mas que quando você é reconhecido pela sua arte, principalmente pelos seus colegas de trabalho com carinho, isso é impagável, né? É muito lindo, é muito gostoso. Adorei. Eu imagino que deve ter sido realmente uma emoção assim incrível, né? Que você acabou de falar, de entrar no palco e todo mundo já de pé te aplaudindo e tal. Mas ao mesmo tempo deve ter sido uma pressão, tipo, porra, agora não tem pra onde correr. Agora... Quase esqueci até a coreografia. A vontade de passar, sabe? Você entrou por um lado, a vontade de sair andando e sair pelo outro lado, direto já. Sido uma pressão, assim, incrível. Deixa eu falar, eu acho muito legal você comentar essa história da orquestra em Porto Rico, porque eu acho que tem muita gente que pensa assim, esse improviso aí, que eles falam que é improviso, mas as músicas já são conhecidas, todo mundo sabe, então eles provavelmente já deixam montado, deve deixar montado umas 10 versões de umas 10 coreografias, e daí quando a música começa, bum, já vai, né? Então, porque é tão perfeito
que as pessoas pensam exatamente, não que o Cadu tenha pensado dessa forma, mas ele achou, quando ele viu a primeira vez, que era coreografia. E algumas pessoas sabem que é improviso, mas elas acham que você já monta alguma coisa. Eu acredito que é até possível deixar umas sequências, ok, como todo mundo faz, né? Até como professor, quando você faz um improviso depois da sua workshop, você tem algumas sequências já meio que preparadas que você gostaria de fazer na sua cabeça. Então, normal. Por exemplo, se você tá ali dançando com o Cadu depois da aula e ele te dá uma intenção mais forte para um certo movimento de impacto, você já dança com ele há tanto tempo que você vai entender. Então, assim, o nosso segredo de ensaio, digamos, pro improviso, eu e o Rafael, é que a gente ensaiava muitas horas por dia. A gente tinha uma leva de movimentos escolhidos, então não era que ele ia fazer um acrobático aleatório que ele criou no momento. Não, porque isso não é inteligente. Então a gente deduzia, ok, quais são os movimentos de acrobático, por exemplo, que você vai utilizar no nosso improviso? Ah, eu tenho esses 10 movimentos de show, de impacto. E aí a gente ficava dançando 50 milhões de músicas e ele ia alternando aquilo de acordo com a necessidade dele musical, da parte musical. E eu tinha que seguir na hora. Então, o nosso feeling, nossa conexão, ela foi muito preparada. E as pessoas não entendem isso, porque você não pode subir no palco para dançar um improviso em casal e dizer, na hora a gente se vê. A gente até conhece pessoas que fazem isso, mas a gente não quis correr o risco, então a gente se preparava muito. E era 50 milhões de música mesmo. E assim, falando um pouco da orquestra e de música, da música ser conhecida, ali tava para todo mundo igual, porque imagina, se o cara tava na final e sabia que era improviso, no mínimo ele tinha que ter ensaiado alguma coisa naquelas músicas que provavelmente chegariam a ser conhecidas. Então tava igual para todo mundo. Então, para mim, tava igual para tipo a todos os outros competidores. Eu acho que o grande segredo mesmo para quem vai fazer improvisação é ter muita calma, que é o difícil, né? Porque a música tá rolando, o tempo tá passando e você tem que estar agindo. Então, é ter muita calma, escutar bem a música e as meninas, se for o caso, né? Deixar que o cavalheiro ela seja conduzida, né? Porque muitas coisas que acontecem é porque a menina pensa numa coisa, porque ela tá escutando de uma outra forma. Né? E o cara tá escutando de uma forma. Ela quer fazer uma coisa, ele quer outra, pronto, já não deu certo. E aí é onde acontece aqueles errinhos nos improvisos. Essa conexão é muito importante, né? A gente fala, geralmente eu brinco falo, né, da nossa parceria, Cadu e eu, que a gente tem tantos anos de parceria já, 15 anos, que, tipo, ele olha e você já sabe o movimento, né? Mais ou menos isso. Então, se vocês se encontrassem agora e fossem dançar alguma coisa, por mais que vocês estejam separados, você entende o que ele quer, porque você tem a conexão extrema com ele. E as pessoas não podem negligenciar que isso realmente existe num casal que treina junto, que estuda junto, que se formou junto, né? Que é o caso de vocês e da gente, né? Eu acho que aquele improviso de vocês, ele foi tão perfeito dentro de todo o contexto, movimentação, musicalidade e o caramba, que realmente quando eu vi, eu achei que fosse uma coreografia. Não, mas muita gente acha. É ótimo, porque se você pensa que aquilo ali foi uma coreografia e a pessoa te fala, não, aquilo ali foi minha inspiração do momento ali, e foi, porra, compadre, então aí você tá anos-luz aí no pensamento. Ó, você vê como uma coisa engraçada. No ano anterior, em 2012, aquele improviso foi 2013, né? No ano anterior, em 2012, a gente estava ensaiando em Porto Rico para final de 2012 e a gente botava várias músicas para poder treinar. E eu lembro que a gente ensaiou essa música em 2012 com a estrutura, a ideia do que a gente queria de 2012. Eu subi no nosso Instagram. Eu vou te marcar para que você assista a mesma música com outra performance. Só que, tipo assim, a gente colocou a música, botou pra gravar e ficou dançando pra ver se a gente tava sendo musical. E a gente basicamente fez a mesma coisa. Tipo, com outros elementos, só que a gente pegou tudo na música. Porque a gente tem essa base desse feeling, desse contato, dessa conexão. Aí você vê algumas horas que eu não vou, algumas horas que funciona mais, que era um ensaio. Mas eu subi no Instagram porque muita gente achava que era um improviso e eu queria mostrar como a gente se preparava, né? Então, vocês falaram dos melhores não, de uns momentos bons. Qual foi o pior momento para vocês? Perder?
Não, eu sempre falo que perder é muito dolorido na hora. Eu lembro que quando eu perdi o campeonato de 2015, isso, eu entrei no quarto do hotel quebrando o hotel inteiro, assim, sabe? Bem minha cara, né? E a gente vai junto, porque a gente fica na torcida, daí a gente quebra tudo junto. Obrigada, amiga. Mas assim, eu acho que isso aí é sempre um momento inicial muito ruim. Mas ao mesmo tempo, depois se você souber trabalhar, ele se torna um grande momento porque você pode usar isso como gatilho para se superar. Mas eu acho que piores momentos, assim, pra gente no campeonato, eu acho que quando eu me lesionei muito grave. Na verdade, a Karine se lesionou várias vezes e a gente já tinha se preparado, já estava lá. Então a gente sempre dava um jeito de continuar competindo, né? Mas eu acho que foi aquela lá, né? 2012. Do tornozelo. Eu tava ensaiando com ele num piso de carpete e eu fui descer a perna no espacate e ele me empurrou pra descer normal, me levou pra baixo. O meu salto travou no carpete, eu virei o pé, eu torci o pé, rompi 3 ligamentos quase total. E queriam me levar para o hospital e eu falei, eu não vou para o hospital porque vão engessar meu pé e eu vou dançar. E faltavam 2 dias para o Mundial. E aí eu tomei 400 milhões de analgésicos, porque eu estava em Porto Rico, eu não ia no médico, eu não tinha receita para tomar nada tão forte. Mas aí a gente conseguiu Voltaren, toda essa medicação para desinflamar um pouco e para mais injetável, então eu tomei para poder aguentar. E aí eu parei de sentir tudo. Então eu não sentia não só o pé. Eu não sentia o corpo. E aí eu lembro que as pessoas passavam por mim e diziam assim, tipo assim, ó, eu tenho um Dorflex, quer? Eu falei, quero. Então eu tava louca, porque eu precisava, eu tinha treinado, sei lá, meses, sei lá, quase um ano para aquele campeonato e a gente tinha perdido o ano anterior, 2011, então eu tinha treinado demais, eu tava pesando 43 quilos, eu tinha que ganhar aquele negócio. E aí eu lembro que eu amarrei o pé com a sandália, a gente dançou a coreografia, conseguimos chegar até o final, teve um problema no som, Graças a Deus. A música parou, faltando uns 10 segundos. E pra mim foi uma bênção, porque eu já não tinha mais forças de continuar dançando. E nem eu de carregar. E aí a gente conseguiu chegar até o final da coreografia, porque eu não tinha mais que manter a velocidade da coreografia. No outro dia a gente dançou um improviso, dançamos de verde, também fomos muito musicais, aquele improviso pra mim também é um dos melhores, assim. Mais técnico. Mais técnico, eu tava mais limpa tecnicamente, porque o de 2000, o que você falou de vermelho, eu me detesto, porque eu pareço uma galinha louca, né? Mas é emoção, mas tudo bem. E aí depois eu fiquei um mês sem andar. Então foi bem assim, porque passou toda a medicação e aí o meu pé tava solto. Porque eu dançava com ele preso junto à perna, né? Eu amarrava o pé, a sandália, tudo junto. E eu acho que aquele momento, como eu falei, os piores momentos, muitas vezes, se você souber trabalhar o seu psicológico, eles podem se tornar momentos muito grandes. Para que você possa, sabe, evoluir com aquilo. Eu acho que a vida é assim, né? Você é exposto a momentos de superação. Se você passa por aquilo, você vai se tornar mais forte. E foi o que aconteceu com a gente naquele momento. Você prepara o seu psicológico, a sua cabeça, o seu coração, o seu corpo para isso, porque no final das contas, para a gente que trabalha com dança, mais até para vocês que trabalham com competição, aquilo ali é a vida de vocês. Vocês mudam totalmente uma rotina de vida voltada para aquele momento. Então, tipo, é como se nada parasse. Tu vai dançar. É importante, porque se você realmente... não é relaxa, né? Mas se você relaxa um pouquinho, você deixa. Não, então vamos deixar esse ano... O ano que vem, daí o ano que vem acontece uma outra coisa, daí vai acontecendo, e a vida vai acontecendo, aí não vai acabar que você nunca se prepara, nunca se dá o seu máximo, né? Eu acho que você não se prepara, não dá o seu máximo e não evolui, né? Porque eu acho que cada trabalho, eu acho que a gente, vocês que não competem, mas são muito exemplo disso, que cada coreografia ela tá ainda melhor porque você amadureceu ainda mais e você vê uma coreografia de vocês, por exemplo, você fala, nossa, eles estão incríveis. Aí vem outra, nossa, eles estão mais incríveis. Então, isso é muito louco, isso é muito legal. Mas porque você busca esse desafio pessoal, né? É o que eu sempre falo para todo mundo que a gente treina, assim, que a gente prepara, que a busca pela evolução
pessoal, o processo que você vive até a estreia do seu trabalho é o que vale a pena, é o que fica, porque você evolui de uma maneira e aquilo ninguém tira de você. Podem tirar um título de um campeonato, mas a evolução que você passa, aquilo vai ficar com você para sempre. Eu acho que isso que é o mais importante, assim, das competições também, né? E a gente... eu sinto muito, e eu acho que o Cadu sente também, pelo fato de que não existe essa oportunidade dessas competições pra gente no mundo do Zouk. Tanto que por isso que a gente se dedica tanto em tentar, né, trazer, como a gente fez também para o evento de vocês no Brasil, tentar ajudar na comunidade do Zouk, né, para poder crescer. A gente começou trazendo as competições de Jack and Jill, né, inspirado pelas competições de Jack and Jill no West Coast Swing, que a gente achou que ia ser uma competição muito positiva para o mundo do Zouk, que precisava de alguma coisa para a galera focar e pensar, não, eu tenho uma meta. É o Jack and Jill, então? Não é coreografia ainda, mas é o improviso, mas essa é a minha meta para eu poder melhorar, para eu ter, né, esse objetivo. Então... assim, a gente quando criou o Brasil Latin Open, que a gente colocou a categoria Zouk, foi bem apreensiva, porque o Zouk, ele não tinha o hábito da coreografia, né? Então, assim, a gente não sabia como ia ser, como a galera ia abraçar. E foi bem complicado, porque todo mundo queria um tipo de perfil. E o perfil do Brasil Latin Open já era um perfil de alta performance, e o Zouk, infelizmente, não tem muito, né? Não vou dizer que não tem, porque tem vocês e tem outros casais que realmente trabalham mais nessa alta performance. Quando eu digo alta performance, eu não tô dizendo se a pessoa dança bem ou mal, né? Eu tô deixando isso registrado, porque a gente às vezes sabe que não é todo mundo que entende o que é alta performance. Então, assim, mas é verdade, né? E, assim, tem muita gente que dança pra caramba e tudo, mas não faz um show de alta performance. Pode saber mais do que nós 4 aqui juntos. Mas é diferente um show de alta performance e o que você sabe de conhecimento. Então, assim, a gente queria subir o nível da galera aqui em todos os ritmos no Brasil. E eu acho que o Léo e a Ana, quando eles ganharam, né, o Brasil Latin Open a primeira vez, acho que eles foram o primeiro casal que ganhou, né? Depois foi o Paulo e a Luísa, né? Quem mais ganhou? Vai que eu esqueço, gente, tô lascada aqui. Quem ganhou o último ano foi a Isamara e o Raul. No ano anterior, o Paulo e a Luísa. E no primeiro ano foi o Léo e a Ana. E o Léo e a Ana, eles vieram com uma coreografia, assim, tipo... Não é salsa, mas eles tentaram jogar pra dentro do Zouk uma dinâmica mais forte de impacto, ao meu ver, para aquele momento e para o que era apresentado coreograficamente no Brasil, né? Então eles conseguiram que todo mundo olhasse para ele com outros olhos nessa busca de fazer algo além, né? Ele falou pra gente já que ele realmente se inspirou muito nas coreografias de salsa, buscando aquela dinâmica maior, né? E eu acredito que deu muito certo e que transformou muito a visão de muita gente do Zouk aqui. Só aí como no mundo, com certeza. Acho que vocês abriram muitas portas e acho que mesmo tendo um pessoal do Zouk que de repente ainda não acreditava em competições, que não achavam, eles puderam ver a importância que foi para esse casal, por exemplo, né, para o Léo e a Ana logo o primeiro ano. Daí eles já tiveram um vídeo, foi publicado e muitas pessoas fizeram, né, o share e ficou muito popular e eles já conseguiram vários trabalhos internacionalmente graças ao título e assim também o Paulo e Luísa, né? Então, tipo, ajuda muito, com certeza, na divulgação do casal, né? Não, assim, e outra, sem a competição aqui no Brasil que a gente, né, fez, o Brasil Latin Open, eu acho que todo mundo estaria dormindo ainda, todo mundo deitado, porque assim, assim, pensando, né? Eu conversei com alguns meninos e as meninas também, perguntando, e pra que eu vou montar coreografia, Rafael? Pra eu dançar onde? Pra eu dançar na escola? Pra eu dançar na minha casa? Se o pessoal não contrata aqui no Brasil, se não tem mais eventos, tantos eventos, porque tem eventos, mas não tem tantos, então a gente meio que, tipo, instigou o povo a vamos montar coreografia, vamos trabalhar, vamos fazer com que o mercado veja que vocês têm produto para ser comprado. E muitas vezes, assim, por exemplo... se o organizador vai contratar alguém, ele não vai contratar alguém que está começando porque ele não conhece o trabalho. E essa pessoa fica no ciclo, porque ela não tem onde apresentar o trabalho, ela não tem como mostrar que ela está evoluindo e o cara não vai contratar ele, vai contratar já quem já está no circuito, né? Com certeza. Então, com assim, certeza. a competição, ela vai fazer o quê? Ela vai te mostrar para o mundo. Ela vai fazer assim, todo mundo vai parar para ver você naquele momento.
Você sendo bom ou não, você sendo famoso ou não. Então, essa possibilidade que só o campeonato te dá é sensacional. Porque assim, você já é famoso, vamos supor, eu peguei o Cadu e a Larissa, já são famosos, já sei que eles são top, eu nem vou assistir o vídeo deles, eu vou contratar. Porque eu já sei que o Cadu e a Larissa tem aquele produto que me dá tudo que eu quero pro meu evento, ok. Mas às vezes tem alguém que está começando que tem essa capacidade também, mas ela não vai conseguir tão fácil. Não é tão fácil, porque não é fácil. Mas assim, ela não vai conseguir que as pessoas vejam ela. Assim, vai demorar muito se ela não aproveitar os canais. É tipo a internet. Todo mundo fala que o meio competição, ela te faz visível muito mais rápido do que você ficar galgando ali, tentando ir por aquele esquema que eu falei, né? Uma boa aula, até que a pessoa descubra que você tem uma boa aula, meu amigo. Já passou 300 na tua frente que tem uma aula mais ou menos e estão lá trabalhando. Agora a diferença é que quem se mantém aí é quem realmente é bom, né? Você pode ser visto aí, as pessoas podem te ver através do campeonato, mas para que você realmente consiga, como nós conseguimos no mercado da salsa, viajar e trabalhar por tantos anos aí em tantos países, é porque você tem que ter um trabalho que te dê excelência dentro daquilo e que você consiga ofertar o que os congressos e o público pede e quer. E aí é outro ponto, né? Mas eu acho que no primeiro momento a competição ela abre visibilidade e possibilidade para muita gente. Já respondeu a minha próxima pergunta, né? Que era, na sua opinião, o que você acha que as competições são importantes para a comunidade da dança? E é isso, né? Eu acho uma pena, assim, sinceramente, às vezes, assim, a cultura no Brasil, porque eu acho que é uma cultura mais brasileira, porque se você vê nos Estados Unidos, todo mundo compete. É competição de qualquer coisa, vamos! Né? tipo de dança, a galera, quando tem campeonato de salsa lá, todo mundo participa por participar, para se divertir, outros para evoluir, outros para estarem no meio, outros para... Cada um tem motivos, mas todo mundo tá ali. No Brasil, foi impregnado uma história, uma sensação, eu acho que muitas vezes pelas pessoas que não têm capacidade de se submeter a subir no palco e mostrar realmente que dança bem e que sabe o que tá fazendo. Ou às vezes porque não tem essa dedicação, né? Tipo, não tem essa disciplina mesmo de trabalhar muito. Ou às vezes até porque não quer se expor, porque uma coisa é eu falar que sou bom, outra coisa é eu mostrar que eu sou bom. Eu ia falar isso agora, porque tem muita gente boa de papo que se fala bastante, né? Ainda mais agora na internet, que se pode fazer e dizer o que quiser, mas realmente mostrar e se expor mesmo, como você me falou, já é uma outra história. E aí é onde acaba uma hora, não é a máscara cai, mas é isso, né? Não deixa de ser. Chega uma hora que você vai ver que as pessoas que se mantêm aí, tipo, é como a gente, quando a gente começou a competir, o pessoal aqui no Brasil dizia que era sorte. Depois disseram que é porque a gente treina muito, eu falei, é isso mesmo. A gente treina muito e que ruim tem isso, meu povo, acorda. Tipo, a pessoa vai passar por uma grande faculdade, por quê? Porque ela fez yoga? Não, porque ela estudou pra caramba. As pessoas, sabe assim, às vezes eu acho que a dança ela tem que ter um pouquinho mais de maturidade, sabe? Um pouquinho mais de inteligência profissional para que a gente pudesse subir mais o nível da dança no Brasil. Assim, a grosso modo, não tô generalizando porque eu conheço pessoas incríveis e pessoas que têm uma capacidade gigantesca aqui, que realmente dançam muito bem, que estudam bastante, que se dedicam muito. E no Zouk também, né? Não vou falar só dos 3 casais que ganharam o Brasil Latin Open, porque tem muitos outros que não ganharam o primeiro lugar, mas que participaram, que são incríveis. Mas a gente sabe que a gente também tem muita gente que pensa com a cabeça muito pequena. E a dança é algo grandioso, e por que não? Por que não ensaiar mais, treinar mais, melhorar meu corpo, me alimentar melhor, me dedicar mais e ter bom resultado, né? Por que eu tenho que fazer só uma aulinha uma vez na semana, não treinar nada e ter resultado? Como isso vai acontecer? Essa soma aí não entra na minha cabeça. Eu sei que vocês estão focados assim mais, né? Você sente dessa forma no Brasil, mas na realidade eu acho que é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, eles têm, sim, essa vontade de competir, de participar, é real. Existe mais do que nos outros países, mas é só porque muitos outros países, eles estão lutando contra a competição, que para eles a competição só traz coisas negativas. E, na verdade, eles não são capazes de ver esse lado positivo, porque eu sinto também que são pessoas que não querem elas mesmas participar,
E daí, em vez de você simplesmente não participar, né? Vou fazer assim, eu não gosto de competição, eu não quero participar, eu não participo. Não, eu vou perder meu tempo então falando todas as coisas ruins que existem sobre a competição, vou focar só no negativo, para realmente fazer com que ninguém participe. Eu sempre falo assim que existe uma outra competição, que é uma competição fora do campeonato, de dança mesmo, real, que é muito pior. Que é muito pior. Essa competição não é que é pior no sentido negativo em si, mas no sentido de disputa, rivalidade real, de espaço, porque, por exemplo, às vezes tem um congresso que você sabe que tá lá todos os maiores nomes de um ritmo, e você sabe que quem fecha os congressos são os últimos, os mais famosos. Então tá todo mundo naquela ali esperando na lápida para você ver qual é a ordem que você vai sair, para você ver se você ainda tá sendo considerado no mercado. Eu tô falando isso porque a gente fazia muitos congressos em época que a gente não tava competindo, e você sentia essa adrenalina no meio. E isso não só na salsa. Tipo, de você ver que tá todo mundo meio que, caramba, vamos lá, qual vai ser a reação do público? Ali, essa competição não tem o título depois impresso de primeiro ou segundo lugar, mas ela é real demais. Ela é real demais, assim. E falando do outro lado, vai muito da sanidade e da boa vontade, da boa índole de várias pessoas. Porque, por exemplo, a gente competiu em 2013 mesmo, nesse ano que a gente ganhou de vermelho, competiu a gente contra a Karen e o Ricardo, contra o Davi e a Paulina, e no final do ano a gente dançou uma coreografia juntos, os 3 casais. E a gente se dá super bem, a gente é amigos pessoais dos outros 2 casais até hoje. Porque vai do amadurecimento do profissional, né? Deles e nosso. Enquanto tem gente que vê um bom show do outro profissional e já fica porque você viu um casal que tem um bom show. E muitas vezes você não tá no campeonato de dança. Acho que todos nós queremos fazer o nosso melhor e queremos, né? Se você também não tiver esse ladozinho competitivo, né? Você não tem nenhuma motivação para realmente ser o melhor. Então, tipo, isso é importante. Isso não é negativo, é positivo. É isso que eu quero deixar claro aqui. É positivo você ter um motivo, não um motivo, mas você ter pessoas ao seu lado, ou pessoas no seu ambiente, ou pessoas no seu núcleo, não sei, que estão todo mundo batalhando para evoluir, treinando. Isso te motiva a evoluir, a crescer. Então, da onde que o campeonato é negativo? Se tá todo mundo buscando a melhoria, né? O que você poderia falar que seriam os benefícios de ter a competição de coreografia no mundo do Zouk brasileiro, né? Para a comunidade do Zouk brasileiro, né? Eu acho que é a diferença, por exemplo, de uma competição de improviso para uma coreografia, né? A coreografia, na minha opinião, você consegue fazer um trabalho mais maduro. Então, um benefício seria você montar uma coreografia onde você teve um estudo, você teve uma estratégia coreográfica, você mostrou ali para as pessoas que você tem fundamento, o que é que você faz melhor, porque você não vai montar uma coreografia e você vai colocar o que você faz pior. Você vai colocar o que você faz melhor, você vai analisar os breaks da coreografia, você vai escolher elementos, figuras, acrobáticos, o que for, você vai escolher o melhor, aquilo que te agrada. Você vai querer mostrar para o público o que está dentro de você, qual a sua essência real. Porque não que não vai acontecer no improviso, mas no improviso pode ser que uma coisa dê errada, pode ser que uma mão solte, pode ser que você esteja pensando uma coisa e o seu parceiro outra, e na hora a vibe não role. Já uma coreografia não. Você trabalha, se você é profissional mesmo, você vai trabalhar até a emoção que você vai passar no momento, você vai tentar transmitir tudo isso para o público. E automaticamente o ápice do seu trabalho vai ser muito maior do que o improviso. Essa é a minha opinião, né? Concordo. Eu e o Cadu. Ei, Cadu, a gente fica só. Tá bom, muito bem. Exato. Tá. Isso aí, Bom. eu tô contigo 100% de novo. Eu vou falar, geralmente, né? Aí o Cadu vai falar na entrevista, ele vai falar assim, não, realmente, Larissa falou, não, concordo. Aí depois ele me liga, aí ele fala assim, pô, você nem deixou eu falar, cara. É toda vez, cara. Impressionante. Aí eu falo, pô, então bora, Cadu. Ei, Cadu, a gente vai fazer uma entrevista os dois, a gente fica assim, só olhando um pra cara do outro. Teve uma vez que eu falei pra ela, eu falei, Larissa, numa próxima que o pessoal chamar a gente, então faz a entrevista com Larissa, a entrevista com o Cadu, porque nós dois juntos não dá. Eu não tenho chance de falar.
A gente precisa de mais 15 anos para melhorar essa conexão das entrevistas. Mas assim, a Karine, quando ela começa a falar também, Cadu, ela não para não. Aí de vez em quando eu tenho que fazer alguma coisa assim. Porque, por exemplo, eu falo, aí eu dou aquele espaço para ela entrar. Ela não, ela vai falando, e aí pronto, acabou com tudo, eu não falo mais nada, aí eu deixo passar, eu fico assim, ó. Isso é o pensamento, é que o pensamento vai indo. É isso aí, Larissa, tá vendo? A Larissa é das minhas. Então, é o seguinte, é porque assim, se vocês forem pensar, vamos ser justos, vocês, né, são os líderes, os condutores, vocês já falam pra caramba na dança, entendeu? Quando é entrevista, é a nossa vez. Isso aí, concordo plenamente. Aí, Cadu, truque, tentando agradar a gente. Vocês têm algum conselho que vocês gostariam de dar, assim, para as pessoas que têm interesse em competir, que nunca competiram, né, que agora a gente tem... não esse ano, né? Mas o ano que vem a gente vai fazer o primeiro Brazilian Zouk World Championships. E a gente tem as etapas, né? As qualifiers, né? Que a gente chama. No evento de vocês, né? Brasil Latin Open. Tem também na Austrália, Brazuc. E a gente está tentando fazer na Ásia, está tentando fazer no evento da Rússia. Então... qual seria, assim, um conselho bem legal que vocês têm para as pessoas que nunca competiram, até as pessoas que pensam assim, acho que eu não tenho coragem, assim. Assim, eu vou até começar antes, né? Eu vou falar, cara... Isso acontece comigo. Não, assim, na verdade, para as pessoas que nunca participaram de competição, é tirar aquele medo da primeira competição, porque todo mundo acha que quando entra a primeira vez já tem que ser para ganhar, né? Isso aí a pessoa já tem que tirar da cabeça, porque nem sempre é assim. Eu conheço casais que já entraram de primeira e ganharam, claro, pode. Mas assim, eles já têm um certo feeling ali, tem todo um trabalho por trás. Mas o que eu deixo aqui é mais que não desista, confie no seu trabalho, não tem problema se expor, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa tem medo de se expor, falando daquele tema que a gente, né, abordou antes, que as pessoas têm medo disso, achando que por trás ali das cortinas eles são os melhores, mas quando sobe no palco pode acontecer alguma coisa. Acho que o povo tem que tirar um pouco esse medo e ir pra cima mesmo, competir. Se você gosta, se você quer participar da experiência, eu acho que é bem válida, porque o processo só faz você ganhar, né? A Karine até falou isso, de ensaio, de abdicação de algumas coisas que às vezes não são nem necessárias na vida da gente, e de conexão com o seu próprio parceiro. Isso só vai fazer você evoluir. Acho que a competição, ela traz muito isso. Eu acredito que se permita, né? Por que não se permitir, né? Se você realmente é tão contra, assim, o campeonato, você já viveu? Tipo assim, nossa, eu sou contra o chocolate, você já comeu? Né? Então, assim, por que você não pode se permitir participar de um campeonato? O mínimo que vai acontecer é você melhorar. O mínimo, porque você vai ter que ensaiar. Então, o mínimo que vai acontecer é você melhorar. Você vai melhorar seu giro, você vai melhorar sua dança, você vai melhorar sua musicalidade. Então, assim, o pior que pode acontecer no campeonato é você melhorar o nível que você está. E por que não? Né? Então, antes de criticar, de julgar, de questionar, participa uma vez, olha como você se sente. Tem gente que realmente não aguenta o coração, assim, fica bem ansioso, né? Não gosta de viver aquela adrenalina. Tudo bem também, não tem problema. Mas eu acho que deve participar e entender por que você não gosta. Por que você não gosta? Você não gosta porque realmente aquilo te dá muita ansiedade, você não se sente bem? Ou porque você não quer mostrar pro povo que você realmente não dança, o quanto você acha que dança ou diz que dança? Sabe, se permite, você vai aprender mais, vai evoluir mais, eu acho que os benefícios são muito maiores. Eu era esse tipo de pessoa que não tinha a cabeça muito voltada para a competição, até porque na nossa época de samba no Rio de Janeiro, aquela coisa toda, não existia competição pra gente, né? Tudo era o zouk, o samba não tinha. Então, a primeira vez que eu fiz uma competição, assim, foi um Jack and Jill de West Coast Swing que colocaram o nosso nome lá. Quando a gente estava escutando, chamaram e a gente não teve pra onde correr, participamos. E desde aquele momento, a minha cabeça mudou. Porque eu vivia aquele lance do West Coast Swing, a competição ali do Jack and Jill, e aquilo ali me deu uma adrenalina diferente. Então, minha cabeça realmente mudou. Hoje eu sou uma pessoa que realmente gosto da competição.
Você lembra, Karine, que você me ensinou todos os braços? Que eu ficava... Você lembra que você me ensinou a alongar, gente? Eu lembro até Nossa, hoje. a Larissa salvou. A gente quer deixar aqui registrada que eu só tive algum alongamento na vida, melhorado, porque eu não tenho muito, graças a Larissa, tá? Foi ela que me dizia, amiga, alongar funciona, né? Obrigado, Larissa. Eu uso o meu arm styling, eu lembro daquela aula na academia do Jimmy. Nossa, faz muito tempo. Eu queria falar só mais uma coisinha legal também, para que as pessoas que não querem competir realmente, ou que estão medo, que querem assistir a primeira vez, lembra que todos esses eventos de competição, tanto o Brasil Latin Open como o Brazilian Zouk World Championships, que é a competição mundial de Zouk que a gente está querendo fazer, né? Não é só para ter as competições, não é só para achar o campeão mundial, né, para dar esse título, mas é também para dar oportunidade das pessoas assistirem. Então a gente cria um evento, é um congresso que tem workshops, né, de todos os professores, que tem festas a noite inteira, tem baile, gente, os bailes são maravilhosos, né, como foi no Brasil Latin Open, a gente dançou pra caramba, foi muito bom. Então, tipo, se você não quer competir realmente, pensa... Vai ser muito legal estar lá para participar, para assistir, né? Acho que é uma coisa que vai fazer parte da história, né, da comunidade do Zouk, no caso, né, que a gente está falando, mas sempre faz parte da história da dança. E você também vai poder se divertir com a galera, né? Pensa que você não vai estar competindo, então você vai estar tranquilo, vai estar só fazendo aula e participando das festas. Então, acho que é super legal também dar esse apoio para as pessoas que vão competir, tá lá para torcer mesmo, para essa energia que as pessoas que, né, as pessoas que vão assistir podem passar para os competidores é muito importante, é fundamental. Não, é fundamental, porque você se sente amparado, você se sente assim, você sabe que você tem alguém ali como se estivesse tipo, te segurando, vai dar certo. E isso também é muito valioso, muito valioso. A galera tem que prestigiar. E outra, juntar a galera também, aquele que não quer competir vai pra assistir a pessoa, né? Não é porque você também não gosta de competir que você tem que, como a gente falou aqui, que falar mal, porque não é uma coisa negativa, não é uma coisa ruim, né? A gente não tá falando de política, a gente tá falando de coisas saudáveis, né? E fora que o evento também tem de tudo, né? Tem baile, tem workshops, então se você não gosta da competição, vai pros workshops, vai pros bailes, vai tomar um drink, vai se divertir, vai se socializar, né? Então tem de tudo, isso é muito bacana, isso é bom. Eu gostaria de pessoalmente agradecer vocês dois, porque eu, desde aquela época do Rio de Janeiro ainda, admiro muito o trabalho de vocês. Eu assistia e assisto muito tudo que vocês colocam na internet. Tive o prazer de assistir vocês ao vivo algumas vezes e vocês, com certeza, vocês são um orgulho da dança, dos brasileiros no meio da dança mundial. Eu realmente falo isso de coração, porque eu vivo nesse meio, eu sei como é difícil e para mim, como um brasileiro, é muito bom ter vocês ali fortalecendo, representando a nossa cultura com essa qualidade que só vocês dois têm. Isso é uma coisa de um admirador, não é nem de amigo e nem de profissional da dança. Isso é de um admirador pelo trabalho de vocês. Muito obrigado por isso. Muito obrigada. Eu vou te apresentar um casal, o Cadu e a Larissa, para você assistir os vídeos deles. Eu vou te apresentar e para eu dizer a mesma coisa, né? Porque assim, realmente é muito difícil, né? Tipo, não tem as pernas da Larissa, mas tá ótimo. Mas assim... Amiga, você tem um pé maravilhoso. Ah, amiga, Deus me deu o pé, pelo menos, né? Não, e a perna também vai se ver. Mas assim, eu acho que, assim, falando sem demagogia, eu acho que nós quatro somos 4 pessoas muito abençoadas, mas também muito disciplinadas e muito inteligentes profissionalmente, né? Porque as pessoas, às vezes, é como a Lara estava comentando, não é só ter talento. Você tem tem escolhas na sua carreira. É tipo, é literalmente isso. Eu vou comer e dormir, ou eu vou acordar, treinar, malhar e ensaiar, né? Então, assim, tem escolhas na nossa vida que você faz dia a dia, são pequenas escolhas que vai te transformando naquilo que você um dia quer ser. E eu acho que nós 4, num planeta Terra, não sei nos outros planetas, mas no planeta Terra, eu acho que nós 4, na Salsa e no Zouk, mais no meio da dança de salão no Brasil, somos os 2 casais que mais se destacaram e são mais conhecidos no mundo inteiro, do Brasil.
A gente sabe, a gente não é louco, eu não vou meter a louca aqui, que não sei, que a gente é famoso no mundo, que eu não posso fazer uma coisa dessa, né? A gente já viajou para mais de 40 países, já demos, sei lá, quantos milhões de congressos, vocês também. E nenhum outro casal, de nenhum outro ritmo. Tem muitos que estão viajando, trabalhando agora, mas agora, há poucos anos. Nenhum tem a bagagem e o longo de tempo que temos os dois casais, né? E a mesma coisa, vocês têm um trabalho sólido, lindo, técnico. Técnico não se fala, né? Essa bandida aí. Impecável, né? E vocês desenvolveram, apesar de vocês terem aprendido muito, muito no Brasil, vocês desenvolveram um estilo de vocês, a técnica de vocês, e muita gente segue vocês. É muito notório essa qualidade. E é muito bacana a gente, por exemplo, se respeitar tanto, né? A gente querer aprender um com o outro. Eu acho que é isso que precisa mais na dança. Você lutar pelo seu objetivo, você reconhecer o trabalho do outro, por que não, né? Tem tanta gente que eu admiro na dança, que eu acho sensacional, que tem trabalhos lindos. E quando eu encontro, eu falo, eu elogio, porque é gostoso você também receber elogio, mas também é gostoso você mostrar para as pessoas que elas também são boas. Porque essa troca faz com que o meio cresça ainda mais, positivamente, né? Obrigada de coração. Obrigada a vocês, de Valeu, verdade. gente. Brigadão. Espero que vocês estejam bem.